tecnologia, inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. Tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui no MacniCast. Bem-vindos a mais um episódio do MacniCast. Hoje o assunto é desenvolvimento pessoal e saúde mental. Eu estou aqui com o Léo Simão, que é um empreendedor Endeavor, pós-graduado em Harvard, reconhecido 4 vezes como empreendedor do ano no Brasil, passou por uma experiência de quase morte, seguida por uma profunda crise de ansiedade e depressão. Em sua busca incansável para restabelecer a saúde mental, encontrou na filosofia estoica, na neurociência e em práticas milenares de reprogramação mental o caminho para a cura completa. Desde então, ele dedica a sua vida a compartilhar esse conhecimento, impactando alguns dos maiores empreendedores do Brasil e milhares de pessoas, ajudando-os a alcançar o equilíbrio emocional e a saúde mental em momentos de crise. Léo, bem-vindo. Muito obrigado, meu querido. É uma honra enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Que legal, cara, que legal. Eu vou te dizer que, assim, a gente tem feito um trabalho aqui no podcast de fazer, de tentar, vamos dizer, abordar os assuntos de uma maneira mais ampla e holística possível. E esse é um aspecto que a gente ainda não tinha tocado, o aspecto humano, o aspecto do desenvolvimento pessoal, o aspecto da saúde mental. E quando eu soube a teu respeito, quando me apresentaram para ti e eu fiquei sabendo do teu trabalho, conheci um pouco do teu trabalho, eu fiquei encantado com a possibilidade de te ter aqui, justamente para compartilhar um pouco dessa tua história e de todo esse arcabouço aí de conhecimento que tu tens e desenvolveu e vem passando adiante, né? Então eu queria primeiro agradecer, claro, a tua presença, mas também ouvir um pouquinho de ti em relação à tua história, né? Se tu puder contar um pouquinho dessa tua jornada até agora, até onde tu tá nesse momento, seria fantástico. Bacana, Fábio, é um prazer. Eu digo que minha história eu tive dois grandes momentos da minha vida de virada de chave muito grande. Uma delas aconteceu no início de 2015, Réveillon. Eu lembro que eu estava ali, amanhecendo o dia, eu morava em Alphaville, e estava amanhecendo o dia, estavam todos meus amigos em casa ali, e eu estava boiando na piscina, olhando para o céu, vendo o dia amanhecer, e naquele momento eu estava agradecendo a Deus por um ano incrível que eu tinha tido em 2014. Uhum. Eu era naquele ano, tinha sido considerado empreendedor do ano pela Endeavor, pela Ernst Young, pela Exame, pela Globo, tinha ganho, né, todos esses prêmios, estava captando mais 40 milhões de dólares de investimento, eu tinha levantado 110 milhões, eu tinha o maior e-commerce de produto para bebê do Brasil, chamava-se Bebê Store, Eu tinha comprado meu concorrente naquele ano, e ali eu estava agradecendo a Deus por ter conseguido, eu saí do zero, de uma empresinha, bem uma garagenzinha ali no bairro da Pompeia, e não imaginava ter 600 colaboradores, faturando 200 milhões por ano, mas apesar de eu estar feliz ali, apesar de eu estar grato, eu não estava feliz. Apesar de eu estar grato, eu vivia um nível de ansiedade interna absurdo. Eu tinha conquistado aquilo que eu nunca imaginei e, de repente, eu continuava ansioso, desconectado, eu não sentia felicidade, não sentia prazer. E ali, naquele dia, eu estava orando, né, perguntando para Deus, obrigado, eu consegui todas essas questões financeiras, né, sucesso e tudo, mas e agora? O que eu faço? Porque eu realmente não estou feliz. E ele me respondeu, Fábio, 90 dias depois disso, eu não tinha mais minha empresa, eu tinha brigado com meus fundos, Uau. Eu não tinha mais aquela casa que eu estava boiando, ficou pro divórcio, eu não morava mais com meus filhos, até minha Golden Retriever tinha ido embora. E não era bem a resposta que tu esperava, eu acho. Não era a resposta, se eu soubesse eu não teria perguntado com tanta intencionalidade, né? E ele me respondeu, mas ali eu pude perceber, depois que eu fui para Tarifa, na Espanha, fazer kitesurf, né? Você é de Floripa, tem bastante ali. Opa. E ali eu estava, por incrível que pareça, sem tudo aquilo, sem toda aquela pressão, eu estava melhor, eu estava mais em paz do que eu estava antes. Ali eu comecei a perceber a impermanência das coisas, né? Sucesso, fama, dinheiro, essas coisas vêm e vão, e quando a gente tenta se apegar apenas a elas, você tem duas opções, você consegue ou não. Quando você não consegue, você vai achar que é elas que vão te deixar feliz. E quando você consegue, você vai perceber que não são elas que vão te deixar feliz. Porque a felicidade, a paz, a tranquilidade vem de dentro. Mas ali eu não sabia disso tudo, não. Eu só estava meio que capotado, me recomeçando. E eu reiniciei, novamente tive outros negócios, outras empresas grandes, vendi, outro casamento. E
até que chega em 2021. Continuei fazendo o que eu sempre fiz, trabalhando muito. Tá. 2021 eu pego Covid. E dessa vez, ao invés de eu estar boiando ali numa piscina, eu estava na UTI com uma máscara no rosto, com 90% do meu pulmão tomado. Nossa. E ali eu não sabia se eu tinha minutos ou horas até ser entubado. Nossa. Porque tinha 21 leitos na UTI, 22, 21 entubados, só o meu que não. Uau. Então ali você via a enfermeira já te olhando com aquela cara de dó, né? Falando, nossa, parece que é tão jovem. E você fala, cara, 90% do pulmão tomado, aquela máscarazinha aqui já não funcionava mais, o oxigênio não funcionava, outra máscara do CPAP estava no limite. E ali foi por um triz, realmente. Foi um médico excepcional, o Dr. Zé Balos, que me tratou, que conseguiu me tirar disso aí sem entubar. Quantos dias? 7 dias. Uau. Perdi 8 quilos ali nesses 7 dias. O Covid vai corroendo os músculos e tudo. Sim. E voltei para casa, né, tentando me reconectar à minha vida, meus negócios, minhas coisas todas, e não conseguia. De repente eu estava numa depressão profunda. Eu estava mal, eu entrava numa reunião, deixava a câmera desligada, ficava jogando algum joguinho, pegava uma palavra ou outra, respondia com aham. Não tinha vontade de fazer nada, Fábio. Eu ficava, sabe, quando jogado ali no meu escritório, na cama, eu falei, cara, eu tô em depressão. Eu perdi, eu achava que depressão era sobre tristeza. Ali eu fui descobrir que não é sobre tristeza, é sobre uma falta de energia absoluta. E naquele momento eu peguei e comecei a me questionar. Falei, cara, eu preciso entender por que eu tô assim. O que aconteceu? Como é que eu me reconecto? Eu não queria tomar remédio, não tem nada contra quem toma, minha família, em inúmeros casos tomam, já tomaram, mas para mim não estava só nessa questão química, para mim estava algo mais profundo. E eu mergulhei na teologia ali. Então eu li a Bíblia inteira algumas vezes, li todos os livros do Kardec, Bhagavad Gita, Mahabharata do hinduísmo, Dhammapada, Kabbalah, Kaivalya, Zohar, Alcorão, li todas. Não no original, eu espero, né? Porque tu não Alcorão, conhece todas não as... no árabe, né? Não no árabe. Eu li no português a tradução, certo, apesar deles dizerem, né, que você lê o Alcorão tem que ser em árabe. Né? Ah, é? Mas, enfim, achei todas lindas, todas maravilhosas, escritas por mestres inspirados, mas eu não continuava mal. A verdade era essa. E até que um dia eu indo para Florianópolis, sua terra, estava saindo ali de Joinville, passando por Camboriú, escutando um podcast, uma pessoa estava lendo um livro chamado Meditações. E esse livro, na verdade, ele era o diário do imperador romano Marcos Aurelius. Foi um imperador que viveu há 2000 anos atrás, praticamente. E você imagina o poder do imperador naquela época, Fábio, é como se você somasse o poder de todos os presidentes, com a fama de todos os influencers, jogador de futebol, artista, com o dinheiro de todos os empresários. Era o cara que estava no topo do mundo sozinho. Sim. E naquele livro, era uma carta de gratidão, naquele diário dele, nos seus pensamentos mais íntimos, como que ele tinha aprendido os valores e virtudes com as pessoas. Ele estava agradecendo quem ensinou valores e virtudes. Uau. E para mim, naquele momento, foi pum! Foi de repente, viu aquele cara que pinta uns quadros de cabeça para baixo? Sim, aí você vira e você enxerga. Para mim foi aquilo, Fábio. De repente, tudo que eu tinha lido em todas essas escrituras fez sentido. Olha. Eu fui entender ali que a vida era sobre valores e virtudes. Todo o resto é acessório. Antigamente eu achava que você tinha que ganhar dinheiro, fama, sucesso, e como acessório fazer isso com valores. Depois eu descobri que não, é só o valor que importa, é só a virtude. Todo o resto é acessório. E aquilo transformou minha vida para sempre, Fábio. E isso aí tu foi para Florianópolis e qual foi o próximo passo a partir dali? O que mudou para ti? O próximo passo é que eu passei esse final de semana ali fazendo kite, eu vi que eu não estava mais depressivo. De repente alguma coisa tinha mudado na minha mente, de repente alguma coisa tinha mudado dentro de mim. E eu fui mergulhar para entender o que era isso. Comecei a ler sobre essa filosofia chamada de estoicismo, é uma filosofia que iniciou lá em Sócrates, baseada nos principais valores, né? Justiça, coragem, sabedoria, temperança, né? Que é o equilíbrio, que depois ela veio sendo propagada ao longo dos séculos para alguns maiores líderes do país, utilizaram. Você pegar toda a Constituição americana, foi feita baseada em valores estoicos. É uma vida vivida com valores. É você entender que não existe nada maior do que os valores. E tem uma frase do Marcos Aurelius que para mim, ela encapsula bastante isso aí, uma história dele. Os senadores chegaram nele e falaram: Marcos, você é tão preocupado em viver das suas virtudes e dos seus valores,
Mas você já parou para pensar que talvez não exista nada depois da vida? E como um estoico muito racional, ele falou, bom, existem duas possibilidades. E uma existe, na outra não. Vamos falar primeiro na que existe, que é a que eu acredito. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Nesse caso, quando eu for embora daqui, desse planeta, eu não levo meus palácios, meu ouro, minhas joias, meus exércitos. Eu não levo nem meu corpo. Eu não levo nada disso. Eu levo apenas o que sou. E o que sou são minhas virtudes e meus valores. O bem que eu pratiquei, a justiça, a coragem que eu tive para levantar, lutar, mudar, a temperança, o equilíbrio que eu vivi minha vida, meus relacionamentos, minha família, meu trabalho, a sabedoria que eu adquiri, tudo isso faz de mim quem sou. Isso vai comigo. Agora, pode ser que realmente não exista nada depois da vida. E nesse caso, essa é a minha única oportunidade de viver das minhas virtudes e dos meus valores. Portanto, eu não quero desperdiçá-la. Matador, né? Não é? Matador. E tá, mas aí o que me interessa nesse momento é entender como que tu fez esse passo de perceber que a filosofia estoica é capaz de mudar a tua vida especificamente para um momento em que tu percebe que tu pode usar isso para ajudar outras pessoas. Exato. Como que isso aconteceu? Isso aconteceu que eu voltei fascinado, li tudo que tinha para ler sobre essa filosofia. Comecei a comprar os livros, dar para os amigos, depois eu entendi que eles... E aí, como é que foi? Léo, correria e tal, não consegui ler nada. Sim. Eu falei, cara, eu preciso fazer igualzinho eu aprendi nesse podcast. Eu tenho que ler 5 minutos, deixar a minha opinião sobre aquilo com pílulas, e a partir daí eu soltar isso num podcast. Porque eu garanto que isso vai chegar para meus filhos, inclusive, que eram na época com 11 anos, 10 anos, na hora que eles tiverem maturidade. Porque em algum momento eu não vou estar nesse planeta, assim como nós também não vamos estar, né? Eu digo que a gente nasce para dar 80 voltinhas em torno do Sol. Eu já dei 47. Na média, falta 33 verões, se der tudo certo. Se não, a gente para no meio. Então eu falei, como é que eu garanto essa perpetuidade? Iniciei esse podcast. A hora que já tinha um ano de podcast, com algumas centenas, que foram virando milhares de pessoas agradecendo, transformaram suas vidas com esse conhecimento, eu falei, eu preciso estruturar isso de uma forma mais objetiva, mais pragmática. E eu criei um método que chama 7 lentes da transformação, que ela basicamente, depois que eu mergulhei na neurociência para entender o que tem por trás, eu vou compartilhar com vocês um pouco de como que isso acontece dentro do nosso cérebro, eu entendi que ela nos mudava o nosso estado de espírito mental interno. Ela nos tirava de estado de luta e fuga, de medo, para um estado de criação. Ela tirava a nossa produção de cortisol e de adrenalina, te tirar desse estado de medo para um estado de presença, dopamina, oxitocina. Fui entendendo isso, por que essa filosofia era tão poderosa e como é que ela atuava nisso. E eu estruturei o que eu chamo de 7 lentes da transformação, que são 7 passos que a gente, mergulhando para dentro de nós, a gente consegue sair de qualquer estado de dor, de medo, e você entrar num estado de calma, de paz. Então eu digo que hoje eu ajudo as pessoas a terem equilíbrio emocional e saúde mental em momentos de crise, por trazer essa filosofia como manual e dar um passo a passo de como você aplicar isso na sua vida. Fantástico. E, claro, no teu caso, tu tiveste uma experiência, ou mais de uma até, né, bastante, vamos dizer assim, impactante, né? Sim. Agressiva até, de certa forma, para que isso te levasse a esse novo estado. Mas, e para a pessoa que está no dia a dia normal, para o líder que está na luta diária e que precisa, e que não tem, de repente, essa oportunidade que pode ser ruim ou pode ser boa, mas né, tem esse lado para se enxergar. Mas essa pessoa que está no dia a dia normal, como que a gente usa, ou como que a gente impacta da mesma forma? Ou consegue fazer essa transformação, ela consegue ser tão eficaz quanto? Sim. O que eu digo, explicando um pouco, né? Eu já levei esse treinamento para algumas das maiores empresas do Brasil. Eu sou empreendedor Endeavor, então para boa parte das empresas Endeavor, para Falcone, levei para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, mais calmadamente, para o BOP, para as Forças Especiais. Que legal. Estamos fazendo, eu tive com o Zema na semana passada, vamos levar isso para a Secretaria do Estado de Minas. Então, já foram algumas centenas de empresas. E todo mundo somos iguais. Somos seres humanos, né, que a gente nasce sem um manual de como controlar o computador mais potente que existe no planeta, que é as nossas próprias mentes. Então, a partir daí, eu comecei a mergulhar e a entender como é que isso funciona. Então, vou te explicar de uma forma bem simples.
Todos nós temos 2 grandes estados de presença. Você tem um estado de sobrevivência e você tem um estado de criação. A sua mente tem esses 2 momentos. Quando você está no estado, imagine igual um país. O país tem um general, né, que cuida do estado de guerra, no momento de guerra, ou ele tem um presidente que cuida do momento de paz. A nosso cérebro é igualzinho. O nosso general que cuida do estado de guerra, ele se chama amígdala. E o nosso presidente do estado de paz, ele se chama córtex frontal. Os 2 estão ali, ambos comandando o seu corpo a interagir de uma forma ou de outra. Então fica com esse conceito. Vamos para um segundo conceito. Tudo que a gente tem é o momento presente. Esse instante que nós estamos aqui é tudo que existe. Todo o seu passado, cada segundo dele, foi vivido no momento presente, num instante como esse. Todo o seu futuro vai se tornar passado no momento presente, nesse instante. Só que a nossa mente, para nos proteger, o setup que ela tem de proteção nossa, o que ela faz? Ela vai para o futuro. Ela sai do momento presente, ela vai para o futuro e começa a escanear tudo que pode dar errado na sua vida no futuro. A gente chama isso de ansiedade. O que pode dar errado na nossa vida? O futuro não existe, o futuro são possibilidades infinitas. Então ela vai olhar para o seu futuro e falar, Fábio, você pode ter um problema de saúde, você pode ter um problema de relacionamento, você pode ter um problema financeiro, de carreira. Inúmeras coisas podem acontecer no seu futuro. Você pode não fechar aquele contrato, você pode sair o presidente X, entrou o Y, você pode ter um problema agora com a Venezuela, o AI pode tomar sua carreira, tudo. Aí o que acontece? Ela te coloca em modo de sobrevivência. Ela ativa sua amígdala, o general assume, produz cortisol, adrenalina, noradrenalina e te coloca em estado de luta e fuga. Então o que acontece? Pupila contrai, seu coração acelera, sangue desce para as extremidades, dá aquele frio na barriga e você fica pronto para fugir ou lutar. O que antigamente era excepcional, porque você era atacado por um predador. Então você tinha que fugir daquele tigre que vinha te atacar, né, daquele lobo, daquele animal. Certo. Agora hoje, o que são os nossos predadores? Cara, é aquele boleto que você não tem como pagar, aquela folha de pagamento alta, aquela cartão de crédito, é aquela conversa difícil com a esposa, com o marido, que fala, precisamos conversar hoje à noite. É seu filho que está o dia inteiro na internet, na tecnologia, você está vendo que ele está começando a ficar deprimido, você não sabe o que fazer com aquilo. É um cliente que você não está fechando a conta. São todos esses estímulos externos, essas questões imaginárias, né, psicológicas que estão te atacando. Só que o seu cérebro funciona igual. Ele tá te colocando pronto para fugir ou lutar. Agora, não tem para onde fugir de boleto, né? Se descobrir, me fala. Não, seria ótimo. Eu também gostaria de saber. A gente não tem. Agora, então, você imagina o seguinte. Fase 1, sua mente no futuro, fugindo do presente, ansiedade. Seu corpo entupido de hormônio, medos paralisantes. A pessoa trava. Hoje nós temos 1/3 da população que estão passando por questões relacionadas à saúde mental. Depressão, ansiedade. Nossa. E o custo disso para as empresas é mais de 30% do custo de folha. Porque a pessoa não consegue trabalhar, ela está lá, mas não está. Presenteísmo. Ou a pessoa realmente está afastada por conta de burnout. Ou custo na assistência de saúde. Tudo isso, por quê? Porque a gente vai para a fase 3 da roda da aflição. Você põe ela de frente para o computador para trabalhar, com o corpo cheio de cortisol, ela olha para aquele computador e não consegue pensar. Ela fala, caramba, não tô conseguindo. Deixa eu só assistir uma sériezinha nova na Netflix. Deixa eu olhar no meu celular aqui quem que foi para Maldivas essa semana. Deixa eu ver um videozinho no YouTube. E a pessoa passa o dia inteiro procrastinando. O que é a procrastinação? Se a ansiedade é a sua mente no futuro fugindo do presente, a procrastinação é a sua mente no presente fugindo do presente. Você pode fazer isso de 2 formas. Bebida e droga. Anestesia entorpece sua mente, tem efeitos colaterais muito graves. E outro, que é o kit letargia, que é exatamente isso que eu falo. Sériezinha, WhatsApp, Instagram, joguinho, você fica ali jogando o seu tempo fora. As oportunidades de distração são gigantescas, né? São muito maiores do que jamais foram, eu acho. Perfeito. Mas, não, fantástico, entendo perfeitamente isso. Mas a questão é, no caso da liderança, desculpa, só para perguntar uma coisa em relação, no caso das pessoas em posição de liderança, ainda assim, apesar de eu entender perfeitamente que essa questão da ansiedade e da preocupação com o futuro, ela tem que ser cuidada, né? Eu particularmente, né? Eu toco uma empresa na área de tecnologia, é meu papel, né? Fazer análise de risco, né, do momento em que eu acordo até o momento que eu vou dormir. Então, eu penso exatamente em tudo que pode dar errado o tempo inteiro, né? Então, a questão é como fazer isso de forma saudável, né?
Sim. Eu acho que isso, porque a gente não pode abrir mão disso, infelizmente, até porque isso que nos permite planejar as coisas e até estar preparado para algumas situações quando elas acontecem. Tá. Mas... Aí você vai, aí mais uma vez, na neurociência, né? Uma coisa é a gente se preocupar, é que você, com uma preocupação, é algo prévio da ocupação. Outra coisa é você estar no momento de ocupação, de você tentar projetar cenários. Então, eu te falei que tem os 3 estágios. Mente no futuro, ansiedade. Mente você com o corpo cheio de hormônio, sem conseguir pensar, né, medos paralisantes, começa a procrastinar. Quando você está nesse momento, as coisas começam a dar errado na sua vida, porque você não está pondo energia em nada, aí sua mente foge para o passado, com melancolia e depressão. Fala, nossa, era mais barato, era mais fácil, as pessoas eram mais honestas. Mentira, tudo era mais difícil. Então agora vem a sua pergunta, como é que a gente sai disso aí? Como é que a gente não produz cortisol? Como é que a gente tira do general, que a gente falou no início, da amígdala e leva para o córtex? Existe uma chavinha para fazer isso? Existem 3 chavinhas para fazer isso. A primeira delas é atividade física. Então, quando você faz atividade física, porque o que acontece? O córtex e a amígdala, eles trabalham alternados, como se fosse um relé. Um liga, o outro desliga. No carro, você pisa no acelerador ou no freio. Então, quando você tira do córtex, você tira da amígdala, você leva para o córtex. Você para de produzir cortisol e produz dopamina e oxitocina. Nesse momento, você está no estado de criação, de presença, de conexão, de liderança, de inspiração. Só que você tem que estar com o hormônio correto. E como é que você faz essa virada? O primeiro é atividades físicas. Quando corre, já mostrado em ressonância magnética, quando você faz um exercício aeróbico, corrida, mesmo musculação, quando você ativa esse lado, você cresce mais de 25% da circulação sanguínea do córtex, aumentando dopamina e oxitocina de forma natural, sem ser estimulado por picos como joguinhos, essas coisas aditivas. Então esse é o primeiro, ele vem e ele vai. O segundo é através da fé. Então eu falo, tanto faz o nome que você dá para Deus. Pode ser universo, natureza, Adonai, grande arquiteto, Jeová, Alá ou Deus. Porque é sobre você ter fé. Quando você tem fé, a fé é o oposto do medo. Quando você está com medo, você ativa a amígdala. Quando você está com fé, você ativa córtex. Quando você está com medo, você ativa cortisol para fugir e lutar. Quando você está sem medo, você cria dopamina e oxitocina. Então, quando a pessoa tem fé, ela aumenta em mais de 40% a circulação sanguínea e produção de dopamina e oxitocina, por simplesmente acreditar. E a terceira forma é o que a gente faz nos nossos treinamentos da Calma da Mente, que é te levar no estado meditativo para você fazer uma reprogramação mental. E é isso que a gente tem feito nos alguns dos maiores líderes do país, conduzido eles nesse estado meditativo para que ele consiga se reconectar a esse lado da mente onde ele produz dopamina e oxitocina e corta a produção de cortisol. Dessa forma, ele vai ser um líder que vai conseguir inspirar, se conectar. Ele vai ser um líder que vai conseguir ter a ocupação que ele precisar, independente se você seja um analista financeiro. Você tem que prever crises financeiras, projetar isso. Você vai sentar ali a hora que você estiver trabalhando para o cliente e falar, cara, nós estamos com a iminência aqui de uma guerra na Venezuela, nós temos aqui a iminência de uma guerra não sei na onde, pode ser que acabe petróleo, pode ser que inteligência. Então nós temos tudo isso aqui. Então nós vamos alocar a sua carteira, tá? Beleza, beleza. Tchau, boa tarde, fui embora, cheguei em casa, tô com meus filhos, tô com a minha família, acabou esse assunto. Você não vai ficar o dia inteiro deixando sua mente ficar nesse estado. Porque quando você deixa sua mente ficar nesse estado, o que acontece? Imagina que você está caminhando à noite. Você está tendo algum pensamento, está criando alguma coisa. Está em estado de conexão. Aí vem um Rottweiler solto, correndo atrás de você. Você vai conseguir continuar criando alguma coisa? Você vai falar, vou me conectar à gratidão, vou... O que você vai fazer nesse momento? Cara, sim, ó, pernas para que te quero, né? Aí sua amígdala assume. Sua amígdala assume, cortisol, adrenalina, noradrenalina, cadê o muro para me subir? Tipo, como é que eu corro? Instantâneo. Sim. Só que nesse momento você não está criando, nesse momento você não está regenerando suas células, porque seu corpo está focado nessa fuga. Se você correr de um Rottweiler por 5 minutos, conseguir escapar do bichão, tudo certo. Depois seu corpo vai voltar para a sua homeostase, voltar para o seu autocontrole. Agora o problema é se esse Rottweiler correr atrás de você um dia inteiro, 2 dias, uma semana, um mês, um ano,
que é o que está acontecendo com as pessoas, com essas questões imaginárias. Seu corpo está com esse hormônio constantemente, então ele não regenera. Você começa a ter doenças psicossomáticas, câncer e uma série de outras doenças, porque seu corpo não tem tempo de regenerar. Entendi. E aí é tudo sobre equilíbrio, no final das contas, né? E tu falou em calma da mente, né? E aí, calma da mente, 365 dias com a calma da mente é o nome do teu livro. Exato. Tu escreveu esse livro quando e o que te fez escrever o livro? Esse livro eu gosto de dizer que ele parece muito um livro, mas na verdade ele é uma série da Netflix. Ah, tá. Com 365 episódios para dentro de você, o lugar mais fantástico que existe no planeta. A gente começa a entender que dentro de nós acontece o nosso universo próprio. Fora de nós, tudo que acontece são apenas estímulos para o que acontece dentro. Então nós dois estamos tendo essa experiência desse podcast. Só que o meu universo interno é um, o seu universo interno é outro. E o nosso input aqui, a nossa experiência, ela é a mesma para nós dois. Só que você está reagindo de uma forma com sua carga, com a sua história e eu com a minha. Então, quando a Calma da Mente, eu comecei a levar isso para as pessoas, a filosofia, eu iniciei no início de 2022 a gravar podcasts de pílulas, que chama Meditação Estoica, dentro do Spotify, ou Léo Simão Estoico no YouTube, trazendo essa consciência para esse universo interno, através da filosofia estoica. E hoje eu já estou com mais de 920 episódios. Uau. Eu selecionei 365, compilei por temas e é esse livro. Um por dia. Um por dia. Então, todo dia você tem um episódio. Agora, algo que eu não vi em outro livro ainda. Todo dia tem um QR Code. Você bateu o QR Code dele, você vai para o vídeo que eu gravei o episódio. Então, tem legal. 365 vídeos selecionados aí. Tá, e aí ele aprofunda mais em cima do tema. Ele aprofunda em cima do tema diário. De cada página. Isso, para você ter mais equilíbrio, mais saúde mental, mais disciplina, mais resiliência, menos ansiedade, mais foco para esses temas todos. Fantástico, fantástico. E além disso, tu tens esse trabalho com as empresas, mas também tem retiros. Isso, eu falo, as pessoas vão me perguntando, eu estava fazendo um caminho de Santiago agora, né? Sério? Eu caminhei 1.000 quilômetros em 36 dias. Então dá 1.000 porque eles andam um pouco no meio do caminho. E eu falo, gente, o que eu faço hoje? Eu ajudo as pessoas a terem mais equilíbrio emocional e saúde mental em momentos de crise. Aí a pessoa fala, mas que crise? Qualquer crise, porque a gente está sempre vivendo crises, né? É crise no trabalho, é relacionamento, é no país. Então, como que a gente traz essa calma? Como que a gente traz essa serenidade para isso? Eu faço isso através dos podcasts, com pílulas. Eu faço isso para líderes, executivos, executivas, através de um retiro, que chama Above and Beyond, que sou eu e o Fábio Oliveira do Sales Club. Aliás, o próximo vai ser de 12 a 15 de setembro. Fica, inclusive, um convite para participar conosco. Legal. Aqui num hotel fazenda que chama Cheiro da Mata, aqui pertinho de São Paulo, em Mariporã. Legal. E eu faço esse treinamento, Fábio, dentro das empresas também. Então eu levo isso para as empresas para a gente trazer essa questão de saúde mental para dentro das empresas. E olha que incrível, estudos de Harvard mostram que a gente consegue aumentar em pelo menos 37% a conversão de venda do seu time de vendas por simplesmente trazer ele para a saúde mental. Está mais presente. Olha que interessante. Conectados. Eu digo o seguinte, quando você vai na festa na casa de alguém, a festa, já reparou que ela é tão boa quanto o ânimo do anfitrião? Se o anfitrião está animado, é um festão. Se o anfitrião está meio borocochô ali, a festa é ruim. Porque a energia dele não está presente. E nós, como líderes empresários, nós somos os anfitriões da nossa festa, né? Que é a nossa empresa, nosso departamento. Então, você imagina o seguinte, se você, num dia ótimo seu, você fala, cara, hoje eu produzi meu topo, hoje foi animal, eu produzi 100 unidades produtivas do que quer que você faça. Num dia que você está mal, quanto que você produz dessas 100 unidades? Acho que não tem um fundo aí, até pode ser 10, pode ser 5, pode ser 1, pode ser 0. Negativo, pode né? ser Sua negativo. energia eu posso jogar contra. Perfeito. Então você imagina o seguinte, a nossa equipe, quando o líder está mal, você acha que eles estão pior ou melhor que o líder? Pois é. Eu acho que reflete, né? Total. Então, o que está acontecendo? Se hoje a gente tem 30 milhões de brasileiros com ansiedade e depressão, as pessoas não estão conseguindo focar, não estão conseguindo fazer aquela atividade porque elas estão com o corpo cheio de cortisol. Você precisa trazer dopamina, oxitocina, você precisa mudar esse estado delas. Então, quando a gente leva isso para um departamento comercial, por exemplo, você imagina o seguinte, o vendedor liga, fala, Fábio, como é que você tá, meu querido? Tô com uma proposta aqui, para a gente fechar hoje, é fantástico, a gente vai levar isso para sua empresa. Tal, o cara fala, ô Fábio, tudo bem?
Primeiro que ele já pega e fala, puta, não aguento mais tomar não hoje. Nossa, hoje eu não vou, deixa eu ir no banheiro, deixa eu tomar um café. Sim. O cara não consegue produzir. Sim. Você pode ter o melhor CRM, o melhor treinamento, o cara pode ser foda de spin selling, mas se ele não estiver bem, ele não vai produzir. Então, quando a gente leva esse treinamento, é sobre você elevar o estado de consciência da pessoa. É sobre você trazer para ela essas ferramentas de controle das próprias emoções. Em poucos minutos ela passa a controlar a emoção. Ou seja, passa a controlar a produção de cortisol, de dopamina, de oxitocina. Até porque o que acontece fora da gente, a gente também não consegue controlar, né? Então o foco tem que ser em autocontrole, né? Autocontrole, esse é um das lentes estoicas, né? Eu chamo de mindset positivo. Legal. No mindset positivo e dicotomia do controle. O mindset positivo é a gente entender que não tem nada bom nem ruim. As coisas simplesmente são. O que as torna boas ou ruins é o nosso julgamento sobre ela. Quer uma historinha legal sobre esse tema? Opa, por favor. Tinha um cara que ele estava, um fazendeiro, entrou um cavalo selvagem ali no curral dele, um cavalo lindo, maravilhoso. E o vizinho olhou para aquele cavalo e falou, nossa, que sorte, o que aconteceu? Ele falou, esse cavalo apareceu aqui. Ele falou, nossa, que sorte. Ele falou, será? Talvez. Daí um dia esse cavalo fugiu, e fugiu junto com ele os outros cavalos que o cara tinha. Tá. Aí o vizinho olhou e falou, nossa, cadê seus cavalos? Ele falou, fugiram tudo. Falou, nossa, que azar, hein? Ele falou, será? Talvez. Aí deu um tempo, voltou uma tropa, cheia de cavalo selvagem, lotou aquele curral. O vizinho olhou e falou, que isso, cara, lotou seu curral de novo? Ele falou, que sorte, hein? Ele falou, será? Talvez. Aí o filho dele foi tentar amansar um desses cavalos, caiu e quebrou a perna. Aí o vizinho falou, o que aconteceu? Ele falou, ele quebrou a perna. Ele falou, nossa, que azar, hein? Ele falou, pois é, será? Talvez. Aí teve uma guerra, todo mundo foi convocado para ir para essa guerra. E o filho dele não pôde ir porque estava com a perna quebrada. Vários jovens perderam a vida na guerra. Sim. Então, sorte ou azar? A verdade é que a gente não sabe. As coisas simplesmente são. E quando a gente opta por olhar para elas como oportunidades, elas vão ser oportunidades. Quando você olhar para elas como ameaça, elas vão ser ameaça. Qualquer coisa que você queira que ela seja, ela vai ser. Então, o que você tem que mudar? Exatamente o seu olhar sobre aquela situação. Esse é o primeiro ponto. O segundo, né, dicotomia do controle. A gente controla como a gente age, como a gente reage, como a gente pensa, como a gente se sente. Isso você controla. O que você não controla? Todo o resto. Você controla a economia, política, câmbio, cliente, fornecedor, Nada. Esposa, Nada disso. filho, saúde. Algumas coisas a gente tem alguma influência, menos ou mais, mas controle você não tem. Agora você tem controle como você vai agir, como você vai reagir. E isso é tudo que a gente precisa. Muito interessante, extremamente interessante. E, bom, tu vem da área técnica, né? A gente acabou não falando nisso, mas tu é formado na área de... tu tem formação na área de programação? Eu fiz engenharia de computação por 3 anos na UFSCar. Aí eu mudei para produção, porque eu achei que na época o Bill Gates já tinha dominado... Não tinha nem internet, né? 96. Aí eu terminei com engenharia de produção e fiz direito. Olha! Depois trabalhei empreendendo, fiz o MBA, né? MBA para donos de empresa, que chama... MBA para donos de empresa, que chama OPM, que eu fiz em Harvard. E agora eu estou fazendo um pós-doutorado em neurociência. Pós-doutorado em neurociência. Aqui mesmo? Aqui mesmo. Olha só, que legal. Estou trazendo porque eu acabei mergulhando nessa área e eu me fascinei por ela, né? Muito a neurociência aliada à filosofia, aliado à reprogramação mental, como que a gente tira as pessoas desse estado delas. E eu faço isso muito focado, até porque eu vejo que os jovens hoje, já está difícil para os adultos. Eu tenho 2 filhos gêmeos, Theo e Luca, de 13 anos, e eu tenho muita preocupação com o futuro deles, porque imagina que para nós já é difícil viver nesse mundo totalmente conectado, mas a gente ainda viveu desconectado quando a gente era jovem, né? Eu fui ter o primeiro celular, eu já tinha 20 anos de idade. Eu fico vendo meus filhos que estão conectados, o nível de ansiedade, depressão em jovens está altíssimo. Inclusive, antes de ontem, tivemos uma tragédia numa das escolas renomadas aqui de São Paulo, o Colégio Bandeirantes. Uma criança super jovem tirou a vida. Então, é um negócio muito complexo isso. E hoje, para mim, é uma missão de vida levar esse autocontrole, esse equilíbrio emocional para as pessoas. Tenho feito isso tanto para empresas, empresários, quanto para jovens também. Tem conseguido ter essa receptividade por parte dos jovens? Eu fiz com meus filhos de 13 anos. Que legal! Eles foram minhas cobaias ali.
E é muito interessante porque eu vou trazendo os conceitos, né? Sim. Tem um que eu falo da coragem. Tá. Eu digo que a coragem, ter coragem não é sobre não ter medo, é sobre você enfrentar o medo. Certo. E que muitas vezes tudo que a gente precisa são 10 segundos de coragem. Você não precisa ter muita coragem, você não precisa ser um super-herói. A coragem, ela serve para iniciar o movimento. Foi feita uma pesquisa nos Navy SEALs, né, aquela elite americana da Marinha, e eles perguntaram, cara, como é que você ganhou aquela medalha de honra máxima de bravura e coragem? Falaram, cara, um amigo estava caído no chão, tinha tomado um tiro, eu pus ele no ombro e corri. Qualquer um teria feito isso. Aí você começa a entender que, cara, 10 segundos de coragem é o que você precisa para conversar com uma pessoa que pode se tornar sua esposa, seu marido. É uma pessoa que você ligar para um cliente. 10 segundos de coragem é o que você precisa para você levantar da cama e começar a malhar e fazer um exercício. 10 segundos de coragem você precisa para iniciar o movimento. Depois é sobre disciplina, é sobre consistência, sobre resiliência. Porque a coragem já foi. A coragem já foi, ela só para iniciar. Então eu vou trazendo e a gente foi num parque, aí ele olhou para mim, pai, ali é a hora agora é a hora dos 10 segundos de coragem, a descer dessa montanha russa. Eu falei, exatamente, meu filho, é isso aí. Que legal, que legal. E aí o conceito vai pegando, né? Cedo. Vai pegando. Aí tenta dar uma malandrada, né? Ele pegou uma recuperação, aí teve que ir à tarde, aí ele chegou no outro dia e falou, nossa, pai, eu peguei recuperação e eu queria ter ido na turma de manhã, mas eu fui na turma da tarde e lá, o que eu descobri? Que quem vai na manhã vai ter que ir 2 dias para ver a matéria e à tarde eles deram tudo. Então, bem que você falou, não tem nada bom nem ruim, né? Eu falei, não, seu malandrão, ficar de recuperação é ruim. Trata de estudar. Tá certo, tá certo. Bom, esse é um começo, Puxa, muito bom, muito interessante. E dentro das indústrias, porque tu fala, na verdade, com tantos tipos imagino, de empreendedores, né? Em várias áreas. Mas tu tens tido contato com o pessoal da área de tecnologia e mais do que das outras, ou como que tu vê essa distribuição em relação a, talvez, a demanda ou a necessidade dessa liderança dos nossos líderes hoje na indústria de terem esse autocontrole, esse acesso a um desenvolvimento pessoal? Tu vê gente buscando mais isso em alguma área mais do que outra? Olha, eu sou da área de tecnologia, né? Minhas empresas sempre foram de tecnologia. Eu faço parte de um grupo de investidores em tecnologia que chama BR Angels. Eu faço parte de um grupo de inteligência artificial que chama AI Brasil. E eu faço parte da Endeavor, que é um grupo de empreendedores que não são todos, mas uma grande parte é de tecnologia. Esses unicórnios todos. Por aí, tá bem dentro do teu universo. Todo mundo é tecnologia. E no mundo de tecnologia, hoje, com a inteligência artificial, o que eu vejo acontecer é um medo maior ainda que as pessoas têm da velocidade da disrupção. Porque a hora que você começa a estudar a AI, o impacto dessa... que ela está tendo, é muito rápido. A hora que você estuda numa semana, na outra já tem uma coisa melhor que na outra. Sim. E quem trabalha com isso, você não sabe nem por onde começar, muitas vezes, né? Porque é muito rápido. Você parar para pensar que há 1 ano atrás, 2 anos atrás, a profissão do futuro, que mais você deveria colocar seus filhos, é para desenvolvedor, né? A pessoa que trabalhar com tecnologia. Então, o Brasil tem um déficit muito grande de desenvolvedores. Certo. Mas agora a conversa já é que daqui a 6 meses você não vai precisar de desenvolvedor. O AI já faz os próximos códigos, né? Obviamente não está lá ainda, mas nessa velocidade exponencial que estamos chegando, é provável que daqui a 6 meses você faça tudo pelo AI. Então é muito rápido a disrupção na tecnologia, né? Então isso aumenta muito o nível de ansiedade. Aumenta o número de ansiedade, aumenta o estado de luta e fuga, de cortisol, de medo, as pessoas estão ficando ansiosas, não estão conseguindo performar. Eu trago bastante sobre alta performance nas empresas. Então, o que eu digo é o seguinte, eu mostro umas fotos, o Rafael Nadal jogando tênis. Você olha ele ali, a bola, né? O Cristiano Ronaldo, você olha ele chutando pro gol, ele a bola ali. Falo, gente, pode olhar todos aí, a Maria Sharapova. Todas as pessoas de alta performance, quando eles estão fazendo a atividade deles, o trabalho deles, que é aquele esporte ali nesse exemplo, eles estão fazendo uma única coisa. Você não vê o Cristiano Ronaldo na bola pegando um WhatsApp, ligando para a mulher dele, a Maria Sharapova postando um vídeo no YouTube, você não vê. Eles estão 100% no momento presente fazendo aquela atividade. Então você começa a entender que alta performance não é sobre fazer mais, é sobre fazer menos. Alta performance é sobre fazer apenas o essencial. É sobre você silenciar todo esse barulho externo, todos esses inputs infinitos que a gente tem e conseguir focar em uma direção. Então como é que a gente faz isso? Mais uma vez, trabalhando a nossa mente. Você conseguir trazer o superfoco, diminuir os estímulos externos, é sobre você aprender a respirar, trazer isso para dentro e trabalhar isso como uma prática.
Porque a mente é igualzinho um músculo. É igual você ir na academia. Você vai lá, você levantou um peso ali e você fala, olha, chega em casa, olha, fala, meu braço, como é que tá? Tá igual. Aí você vai 2 dias, malha de novo, como é que tá? Tá igual. Você vai no terceiro, tá igual. Você fala, não funciona a academia. É igual meditação. Meditação é sobre você controlar a sua mente, criar novas conexões neurais. São uma coisa física que acontece, novas conexões. Você vai jogar golfe? Já jogou golfe? Não, eu particularmente não. Então, quer dizer, eu tentei, mas foi um desastre. Mas eu tentei uma vez só, né? Uma vez só. Isso. Você tem uma conexãozinha que não deu ali. O Isso. Tiger Woods tem uma área do cérebro dele toda focada em jogar tênis. Sim. Se você jogar a segunda vez, você vai ter algumas novas. Depois outros, depois outros, depois outros, depois outros. Em algum momento você vai começar a acertar a bola. Aí depois é só acertar a bola no buraco. Certo. Bom, aí é outro desafio. Eu brinco em golfe, eu já brinco um pouquinho, mas sou ruim. Mas eu falo, cara, eu achava que era óbvio acertar a bola. E não é óbvio acertar a bola, né? Não é mesmo, não é mesmo. Não, mas a analogia é bem interessante. E assim como a atividade física e talvez esse skill que se tenha que trabalhar é algo que não termina, né? É algo que é constante e que eu imagino que para todo mundo, mesmo tendo feito todo um trabalho de melhoria, de evolução, vai ter que manter, vai ter que fazer essa manutenção constante desse próprio estado. É o nosso crescimento, né? A nossa evolução ela é permanente. A gente não para de evoluir, de crescer. Ou na sua empresa, você não para de estudar novos mercados. Se você quer evoluir sua mente, seu cérebro, você não pode parar de praticar. Então, por exemplo, eu gosto de dizer bastante quando a gente vai praticar a não reação, quando a gente vai praticar o controle da mente. Entre o estímulo e a resposta existe um instante, existe um momento. Nesse momento, nesse instante, reside a sua sabedoria, a sua capacidade de agir de forma racional ou de agir de forma irracional, de agir em estado de ira com cortisol ou em estado de presença com dopamina. Vou te dar um exemplo clássico. A pessoa te fechou no trânsito. Aí você perde seu centro, você input, fechou, output, grita, xinga, briga, várias coisas podem acontecer. Você enche seu corpo de cortisol, chega na empresa nesse estado, lida com as pessoas nesse estado, tem um dia péssimo, porque você vai ficar voltando para você o dia todo, e depois você chega em casa e continua esse ciclo destrutivo. Output 2, kart fechou. Ai, com Deus, passou. Nada aconteceu. O output é 0, é a não reação. Na hora que você começa a controlar isso, você aplica isso nos relacionamentos. Se a mulher falou alguma coisa que te deixou irritado, a gente fala, perceba que você é cúmplice da irritação, porque ela só existe porque você deixou ser irritado. Você pode não deixar ela acontecer. Eu falo bastante para a turma, eu falo, gente, a gente não deixa ninguém tocar no nosso corpo sem nosso consentimento, concorda? Agora você deixa qualquer desconhecido levar algo muito mais valioso, que é a sua paz, de graça. Ele passa, te xinga, você entrega a sua paz, sua calma, leva embora. E você fica ali em estado de ira. Por que a gente faz isso? Isso é completamente irracional. Na hora que você começa a entender que as opiniões dos outros são dos outros, tanto faz, você começa a trazer essa calma para o seu dia. Fantástico, fantástico. Então, um longo aprendizado pela frente. Eu vou até dizer, assim, obrigado por já ter compartilhado algumas das tuas lentes, que eu já estou começando a dar uma olhada. Acho que tem bastante coisa para aprender. É um universo, né? Por si só já é um universo. Mas que ao mesmo tempo eu enxergo como uma fantástica ferramenta, né? Uma ferramenta de... A gente, claro, tem a nossa própria vida como a coisa mais importante que tem, então o nosso crescimento pessoal, acima de tudo, ele tem que ser, acho que priorizado, mas isso acaba escoando para todas as áreas que a gente toca, né? Seja a liderança na empresa, seja a família, seja amigos, seja todo o nosso entorno, né? E eu acho que isso não tem um preço que se possa colocar. Então, muito interessante. Léo, acho fantástico. Obrigado demais por ter vindo aqui. O teu tempo, sei que é valiosíssimo. Tem muita gente já, né, se beneficiando desse teu compartilhamento, né? E eu me considero mais um. Então, muito obrigado por ter vindo. Espero que a gente faça mais conversas. Como tu tem o teu próprio podcast, um dia, quem sabe, a gente conversa lá também. Faz uma volta. Isso. Quero te agradecer, dizer que é um prazer enorme estar aqui, levando isso. Hoje, realmente, a minha missão de vida é levar essa calma da mente, essa presença para as pessoas. Quem quiser
quer acompanhar, tem o Léo Simão Estoico no Instagram. Lá você vai ter acesso a todo o meu conteúdo. Lá nos links da bio você tem acesso a fazer a imersão. A gente faz ela a cada 60 dias. Essa próxima é de 12 a 15 de setembro. Legal. Tem, quem quiser adquirir o livro, tem lá o link também. E os treinamentos online ou palestras em company. Então, quero agradecer e me colocar à disposição. A gente ter um mundo mais calmo. A gente tem que se mudar por dentro, né? Como disse Gandhi, seja você a mudança que você quer ver no mundo. A gente primeiro tem que nos mudar para então o mundo ser um reflexo dessa transformação. Verdade. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Maravilha. Eu que agradeci por passar em Florianópolis, por favor, avisa, né? A gente estarei em Florianópolis final de outubro. Tá. Outubro, acho que é de 22 a 25 de outubro. Legal. Vai ter uma convenção lá de condomínios e eu vou palestrar, levar acomodamente lá. Opa. Dá um toque, a gente se encontra lá. Com Vai certeza. ser bom, tá? Obrigado. Tudo de bom. Tecnologia, Inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui. no MacniCast.